Dentro de mim há cordas que acordam novos sons. Então, a ideia do Vai Por Aí no Sertão surgiu de um convite do pastor Jonathan. Ele esteve na nossa igreja em outubro de 2024 e nós fomos em dezembro, começamos a visitar vários lugares, vendo realidades muito difíceis, abuso sexual, infantil, crianças com 12 anos tendo filhos, né? Mas quando eu cheguei na Ilha do Maçangano e a Josi começou a falar sobre o Projeto Shalom, eu já estava em prantos, né? Porque ela começou a contar da realidade da ilha, que é aquela palavra, né? Ir de pregar o evangelho até os confins da terra, aquele lugar era o confins da terra, porque é uma realidade muito difícil, que meia hora que eu fiquei lá, eu consegui ver a necessidade, o clamor daquelas pessoas. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: você não vai fazer nada? Senhor, o que eu vou fazer? Aí foi quando ele me deu a palavra, né? Vem, olha, tudo que eu vou te mostrar, põe no seu coração. E depois volte à casa de Israel e conta o que eu tô te mostrando, o que você tá vendo. E aí eu comecei a recrutar algumas pessoas, né, do Vai Por Aí, pra gente se reunir e fortalecer esse projeto que já existia lá. Porque aí a gente chegou lá, fomos muito bem recebidos, com bexigas, né, com muita alegria. E lá, o que a gente sentia assim quando a gente chegou no projeto, que lá era um paraíso dentro da onde a gente estava ali. Porque quando a gente saía pelas ruas e a gente via as realidades, o contraste era assim absurdo de estrutura, de comida, de alimentação. Então assim, era um choque muito grande. Então ali realmente era um paraíso no meio da ilha. Esse projeto ele existe lá há mais de 3 anos com crianças. Então a dificuldade das pessoas abrirem o coração para Jesus, para uma religião diferente, eles são muito católicos lá, muitas religiões de origem africana naquele lugar, muito enraizado. E ali naquele momento nós começamos a orar, levantamos um clamor pelaquela ilha, nós falamos: Senhor, o Senhor chegou nesse lugar, não só porque a gente chegou, mas a gente começou a declarar a palavra do Senhor naquele lugar, nós começamos a orar, foi um mover, foi uma bênção. A palavra que Deus deu pra gente foi que os corações estariam abertos. E a gente acreditou naquela palavra, mesmo diante de tudo aquilo que tinha sido falado. Outro dia nós tivemos nosso momento de devocional, como todas as manhãs, a gente separou para buscar a Deus, ouvir a Deus, buscar uma palavra. Aí nós, enfim, saímos pelas ruas da ilha, nós ficamos assim, abismados com a alegria que eles estavam recebendo a gente e o coração aberto das pessoas. As pessoas convidavam a gente para entrar em casa, convidavam a gente para voltar no outro dia. E a gente estava preparado para, de alguma forma, uma resistência, mas nós confiamos no que o Senhor falou. Aí a gente via assim, as pessoas com o coração aberto, chorando, clamando a Deus com a gente, recebendo Jesus, recebendo oração na casa, recebendo oração pelos filhos. A gente viu o mover de Deus e a gente só levou amor em Jesus para aquele povo. E aí o Senhor nos surpreendeu para a glória dele. O nosso objetivo também foi alcançar o coração das crianças. Porque um dia depois a gente ia fazer evangelismo de rua na praça. Então nós sabíamos que se a gente alcançasse o coração das crianças, a gente conseguiria trazer os pais. Você já conhece o nosso Vai Por Aí Kids? Começa com a nossa estrutura de sempre. Também pra cá, a mesma estrutura que você já conhece. Estamos aqui com a equipe verde, tá o Caio ali, a Jennifer, a Nath, mais o pessoal aqui do Projeto Shalom, brincando com as crianças. Tá maravilhoso, nós estamos curtindo muito. Vem aqui, ó. A Nick vai mostrar pra vocês ali as outras crianças. Tá maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai ter uma peça, vamos ter um chamamento, apresentar Jesus para elas. Jesus está mudando a realidade dessa ilha. O avivamento está chegando aqui. O Senhor está mudando este lugar porque a igreja do Senhor está aqui anunciando. E Ele é o rei desse lugar. E graças a Deus, o evangelismo de rua foi um grande sucesso. As crianças apareceram, elas ganharam o presente que elas tanto queriam e foi uma bênção. Mais de 75 crianças aceitaram Jesus e hoje mais de 20 delas estão no projeto lá, desenvolvendo e aprendendo sobre o Senhor. E quando a gente chega para o culto no domingo, faltando uns 15 minutinhos, não tinha quase ninguém e a gente ali orando e perseverando. Daqui a pouco começa a chegar pessoas e pessoas. A equipe olhava um para o outro assim, e a gente só tinha gratidão, porque a gente sabe que aquele lugar é um lugar que poucas pessoas olham. Até as pessoas da própria cidade de Petrolina não sabem que existem pessoas ali na ilha. Porque a gente está sendo só um instrumento. Então, olhar e ver aquilo não tem preço. E agora saber que um projeto infantil hoje tem uma igreja, um pequeno grupo de discipulado. Assim, essa semana eu recebi foto deles lá com Bíblia na mão. No domingo, no culto, mais ou menos 11 pessoas aceitaram Jesus, pelo que eu me lembro agora. E 3 delas falaram que queriam se batizar. Uma doida gritou lá: ai, vamos batizar porque aqui tem um rio e tem um pastor. Aí o pastor Calman sentou, conversou com ela sobre o que era daquela decisão. Essas 3 eram
desviadas, então assim, tinham uma ideia do que estavam fazendo, elas estavam voltando para Jesus, né? E nós descemos pro Rio São Francisco e batizamos aquelas pessoas. E assim foi um privilégio, foi aquilo. E no final, quando a gente o pastor já estava querendo sair, mas Deus falou com ele ali, fica aí que mais alguém vai querer. O marido da Edna pulou no rio e falou também quero. E ele entendeu o que é viver com Jesus e se batizou. E nós estamos acompanhando esse casal. E graças a Deus eles estão firmes lá na igrejinha lá do sertão. Mas o Senhor, ele não só salvou vidas, mas ele restaurou casamentos. Essa Edna, ela que se batizou nesse dia, ela estava com alguns problemas no casamento. E o marido dela também se batizou nesse dia. E aí o pastor deu algumas direções proféticas para eles. E ali naquele momento eles renovaram os votos deles. Aí a gente fez um lavar o pé do outro. Nós também como pastores lavamos os pés deles. Em símbolo de servir, né? Nós estávamos ali para servir. Deus restaurou aquele casamento para a glória dele. E aí no outro dia nós saímos para visitar as casas novamente, para o outro lado da ilha que a gente não tinha ido ainda. E um detalhe muito importante, que a gente demorava quase 1 hora para chegar no vilarejozinho que tinha 5 casas. E ali a gente investia um tempo e andava mais 1 hora para chegar em outro vilarejo. Então a gente andou bastante. Aí o pastor falando teve uma direção de parar. A gente parou, né? Ficamos embaixo de uma árvore. Quando a gente foi ver, um trouxe cadeira, um trouxe água de coco, outro trouxe água. Nós paramos naquele lugar, falamos de Jesus ali para as pessoas em volta e ficamos sentados, porque essa foi a palavra que o Senhor falou para a gente ficar parado. E no que a gente ficou ali parado, cantando, tomando água, descansando, algumas crianças se aproximaram, algumas pessoas se aproximaram e ficaram ali com a gente. Aí a gente orou por essas crianças, a gente teve um momento de adoração ali. Aí a gente foi descendo pro rio, quando a gente foi descendo pro rio, todo mundo foi pra frente e eu fiquei do lado de uma adolescente, né? O nome dela é Danúbia. E aí, conforme todo mundo foi pra frente, ficou eu e a Anne com ela e eu comecei a conversar com ela. Eu perguntei pra ela qual era o sonho dela, ela falou assim, meu sonho é ser cantora e ser da igreja. Eu lembrei que quando eu fui lá em dezembro, eu e a Jennifer, nós encontramos uma menina em dezembro, na frente da escola, e ela contou essa mesma história pra gente. E em dezembro ela falou assim, tia, se um dia você voltar pra ilha, você me traz um Carmed? Aí a Jennifer guardou isso e a Jennifer comprou o Carmed pra ela quando voltou e falou que ia guardar. Quando nós chegamos na base, ela falou assim, pastora, eu tô com um Carmed aqui e Deus vai trazer essa menina. Quando ela começou a me contar a história, eu lembrei que foi a mesma história que a menina na frente da escola me contou. Aí eu falei assim pra ela, você é a menina que pediu um Carmed pra gente em dezembro? Aí ela falou assim, você foi a moça que me deu uma pulseira? Aí eu falei assim pra ela, Deus trouxe o seu Carmed. E ela começou a chorar. Ela falou assim, Deus lembra de mim, Jesus existe. E aí a Jennifer veio, abraçou, beijou ela. E ela tinha uma irmãzinha de 4 anos que estava ali com a gente também, porque ela tinha insônia. E a Danúbia falou assim pra mim, tia, ora por ela. Nós oramos por ela e nós ensinamos ela. A gente falou assim, Danúbia, quando ela tiver insônia, você vai orar por ela. Nós ensinamos ela. A Anne falou de Jesus pra ela, uma criança de 9 anos, né? Ela falou de Jesus, explicou o plano da salvação, deu a pulseirinha dela, né, pra ela e abraçou ela. Chorou depois, ficou emocionada, sentiu a presença de Deus, né? Ela falava, mãe, que isso? Eu falava, Espírito Santo, filha, Deus tá te usando. E no outro dia ela foi lá no projeto, e aí ela veio correndo, lembra? Ela falou assim, tia, a minha irmã dormiu. E eu nem precisei orar por ela. E saber que Deus ouve as orações mais simples, né, possíveis, assim, que ele respondeu ela. Saber que uma pessoa pediu pra Deus uma igreja, num lugar remoto, e saber que a gente tava ali fortalecendo um projeto, é assim, é um tapa na nossa cara quando a gente não quer vir pra igreja, né? Sabendo que na nossa cidade tem muitas igrejas e a nossa que é maravilhosa. E saber que tinha uma pessoa às 6 horas da manhã clamando a Deus por ter uma igreja na cidade dela. Ainda a gente teve o desejo de visitar a única escola que tem lá na ilha. No penúltimo dia da missão, a gente conseguiu entrar na escola. A gente conseguiu visitar no período da tarde todas as salas de aula. E o mais impactante, quando a gente chegou lá, todas as professoras conheciam a gente porque a gente levou para eles um Bobbie Goods. E muitas crianças nos abraçaram quando eles receberam isso no Evangelismo Kids, porque eles falavam assim, tia, era o meu sonho ter isso. E a gente não deu só o Bobbie Goods, né? A gente deu lápis de cor e canetinha. E quando eles recebiam, parecia que eles estavam ganhando R$1 milhão. Eles não acreditavam no que eles estavam vendo. Aí a gente pensava assim, um para cada um? Eu falava, Jesus que mandou te trazer. Então nós conseguimos ir nas casas, nas praças, na escola
conseguimos fundamentar ali o início de uma igreja. Último dia da nossa missão aqui, muitos testemunhos. Acabou de ter um grupo aqui agora, o nosso segundo grupo. E eu tô aqui com a Grace e com esse camarada que ela disse que é filho dela, mas eu desconfio que seja irmão. Pra mim foi libertador. Foi uma sensação surreal. Até porque serviu andava muito angustiada. E quando o Direne me falou que vocês viriam, eu me animei muito, mas ontem eu disse, hoje eu vou. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai me derrubar. E vim. E pra você, qual é? Pra mim foi incrível. Foi inovador, diferente. Glória a Deus, aleluia. Chegou aqui assim, ó. Aí o Espírito Santo foi pegando. Acabou o culto chorando na presença de Deus, porque há um encontro de verdadeiro com Jesus aqui. Vim, fui batizada nas águas, restaurei meu casamento, renovei meus votos, aceitei Jesus agora para sempre. Vida nova, tudo novo, vida restaurada. E essas pessoas que vieram, o pastor, com a esposa dele, o grupo dele, veio só trazer renovação para nossa ilha. Você acha que é importante continuar com esse estudo aqui na ilha? Com certeza. Acho que vai fazer a diferença aqui. Muito. Porque é isso que a gente veio fazer, anunciar a verdade. Exatamente. Aqui na ilha a gente precisa, tem muitos jovens perdidos. E aqui a oração é o que a gente precisa realmente aqui no nosso meio. Crianças, ela falava assim pra mim: tia, não vai embora não, porque eu queria ter uma igreja pra ir, as crianças. E de alguma forma elas sentiam conforto em nós. E a gente sabe da realidade de alguma delas, né? De abuso, de maus tratos, né? E como eu falei, aquilo lá é um paraíso no meio daquilo que eles vivem, principalmente as crianças, né? Eu falo que eu voltei de avião, mas meu coração tá voltando de carro. Meu coração tá lá. Valorizar a igreja. Valorizar o tempo de comunhão, de valorizar o tempo de discipulado que a gente tem. Valorizar de alguma forma a nossa estrutura em relação à missão é cumprir o ID do Senhor, porque o Senhor não nos chamou para construir coisas para nós. O Senhor nos chamou para a gente ir e fazer discípulos, para a gente ir até os confins da terra. E eu posso falar que eu estive em um dos confins da terra. E eu pude ver a sede e a fome que as pessoas estão de Deus. A gente lia o texto e a gente aplicava o texto. A gente não falou sobre prosperidade num ambiente de miséria. A gente não falou que Jesus ia matar a fome deles física, porque eles têm. Mas a gente falou que Jesus veio para salvar eles do pecado. Que todos eram pecadores. Mas que Jesus veio para salvar eles da condenação eterna. E isso para eles era o suficiente. Então nós não prometemos nada financeiro, nós não prometemos nada. Mas a palavra de Deus ela é suficiente. E a missão continua. Essa cidade, a Praia Grande, precisa ouvir falar desse Senhor. Precisa viver essa transformação. Porque tem muitas pessoas aqui que têm fome e sede da palavra de Deus. E nós estamos calados e perdidos no nosso próprio mundo. Pequeno e miserável. Mas pessoas e crianças estão sedentas aqui. E nós precisamos abrir, erguer nossa voz e falar.